Felícios, livro do Êxodo, capítulo de número 19. Vou ler apenas o versículo 5, 6 e 7, 3 versículos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, sê diligente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Amém? Glória a Deus. Amados, eu lendo aqui esse texto, e eu vendo aqui, o André começou aqui uma adoração, né? Começou aqui a louvar o Senhor, dizer louvemos ao Senhor, né? E adoremos no seu santo monte. E Deus falou comigo aqui, quando Deus fala com Moisés aqui no Monte Sinai, quando eles já estão aqui, já se encaminhando, né? Já andando no deserto, já caminhando para ir a caminho da terra prometida, para ir a caminho da onde Deus havia prometido a eles, né? Lugar que emana leite e mel, lugar da bênção, lugar da provisão, o lugar de descanso, aleluia, o lugar de desfrutar das promessas do Senhor, né? E Moisés já está ali caminhando com o povo, né? Já está junto, já trouxe a sua esposa, os seus filhos, já está todo mundo ali, já juntos, né? Numa caminhada só. E Deus agora chama Moisés no Sinai, ali naquele monte, e Deus vai falar algo muito tremendo com ele. Porque Deus vai dar a direção para ele agora, não do caminho, mas do propósito. Deus dá a direção para ele agora, não qual anda para a direita, anda para a esquerda, não. Deus dá a direção do propósito para eles. Eles saem do Egito, né? Eles saíram da escravidão de 400 e tantos anos, escravos, o povo hebreu escravo, né? Mas um povo que estava debaixo de uma promessa. E ficaram por 400 anos escravos, e agora Deus usa Moisés para libertar esse povo. E muitas vezes a gente está preocupado muito em conquistar a promessa. E esquece que para conquistar a promessa, eu tenho que entender que a promessa ela está junto com um propósito de Deus. Deus não faz promessas para você sem ter um propósito nisso. Sem ter um paraquê das coisas acontecerem. Né? E Deus agora está dizendo para Moisés aqui, falando, Moisés, ser diligente e ouvirdes a minha voz. Guarda a minha aliança. Aleluia. Por quê? Porque vocês sereis a minha propriedade peculiar. Aleluia. Ele diz, toda a terra é minha, todo o povo é meu. Mas vós me sereis reino de sacerdote. Vamos abrir um parênteses aqui. Quem é um sacerdote? Ou qual a função de um sacerdote? Um sacerdote foi alguém escolhido por Deus, os primeiros sacerdotes, né? Arão, a família de Arão, os filhos de Arão foram os primeiros sacerdotes, né? Separados pelo Senhor naquele tempo. E qual era a função do sacerdote? Apresentar a Deus sacrifícios de louvor, sacrifício pelo pecado do povo, sacrifício
espécie de sacrifício era entregue ao sacerdote e o sacerdote entregava a Deus sacrifícios, aleluia, ao Senhor. E agora aqui o Senhor está dizendo para Moisés, eu quero fazer de toda Israel, ou de todo Israel, uma nação sacerdotal. Uma nação de sacerdote, aleluia. E a função do sacerdote é levar, aleluia, através do louvor, da adoração e do sacrifício, trazer para o meio do povo a presença de Deus e trazer essa aliança do homem para com Deus. Deus não cria, não escolhe Israel para ser uma nação que vai destruir as outras nações e assim dominar o mundo. Deus não criou Israel, o povo hebreu, não foi separado e escolhido por Deus para que reinasse, dominasse através da guerra todas as outras nações. Não, a função de Israel, do povo hebreu, era ser uma nação de sacerdote, aleluia, que levasse as outras nações a se voltar a Deus, o Criador de todas as nações. E como é que faz isso? Através da adoração. Aleluia. Através, aleluia, dos sacrifícios de louvores. Aleluia. E agora, quando eu vejo, às vezes nós mesmos, crentes, às vezes nos achamos superiores aos outros, porque somos crentes, porque temos Jesus, e a nossa função, aleluia, que Deus nos deu, qual é o propósito? É de nós sermos essa nação sacerdotal dos dias de hoje. A igreja evangélica, aleluia, ela tem essa função de ser o sacerdote dessa geração, de ser o sacerdote dessa geração, desse tempo, aleluia, em que as coisas, as outras nações, os outros povos, as outras culturas querem, aleluia, guerrear contra nós. Nós não fomos chamados para guerrear contra nenhuma outra nação ou nenhuma outra religião. Nós fomos chamados, aleluia, para sermos sacerdotes e levarmos através da nossa adoração, aleluia, trazer de volta a aliança que o Senhor nos prometeu a todas as nações. Essa é a função do povo de Deus. E o povo, aleluia, ele vem caminhando e Deus fala assim: vocês foram escolhidos e separados, não é para reinar sobre as outras nações, mas é para que vocês sejam um exemplo para as outras nações. Exemplos para os outros, para que as pessoas olhem para você, aleluia, e falem assim: olha, eu entendi que ele serve um Deus, e através da nossa adoração nessa terra, da nossa adoração, aleluia, nesse lugar, aleluia, é para restaurar a aliança de Deus com os outros povos. Tem muita gente que precisa se achegar ao Senhor. E a nossa função não é julgar, não é recriminar, não é sermos juízes. Ele diz: você não foi chamado para ser juiz, você foi chamado para ser sacerdote. Aleluia. Eu imagino aquelas pessoas que cometiam seus crimes e tinham seus pecados terríveis, mas quando chegava diante do sacerdote, ele levava ali o animal e levava ali o sacrifício. Aquele sacerdote, ele não ia julgar aquela pessoa, ele pegava o sacrifício e levava para apresentar aquele sacrifício diante do Senhor, aleluia, no altar do Senhor, e oferecer ali como holocausto, como uma oferta, aleluia, pelo pecado daquela pessoa, independente do pecado, aleluia. A nossa função na terra, igreja do Senhor na terra, você que está aí assistindo essa live, igreja do Senhor, aleluia, nós não somos de um reino de juízes, nós somos de um reino de sacerdotes. Aleluia. E esse reino, aleluia, o propósito de Deus para esse povo, tirar aquele povo do Egito, tanto que eles não guerreiam. Deus poderia mandar matar todos os egípcios e acabar com tudo. Não, olha, pega a espada e eu vou ensinar vocês a ser um povo guerreiro, expert em guerra, em lutas,
Não, ele falou assim, olha, deixa o Egito e vem adorar. Não dá para adorar no Egito. Eles têm que sair do Egito. Mas o propósito de sair do Egito é para adorar. E nesse caminho, aleluia, entre o Egito e Canaã, Deus traça um propósito para eles. Tirei vocês do Egito com a promessa de uma terra que mana leite e mel. Mas essa promessa, aleluia, ela está ligada a um propósito ao qual eu tenho para vocês. É aonde vocês passarem, a adoração de vocês precisa fazer com que as outras nações se voltem para mim. Amém. E a gente perde, a gente lembra da promessa, mas esquece do propósito. Por que é que Deus nos tira do Egito? Simplesmente, porque para mim não estava mais bom, não era mais agradável o Egito, então Deus me tirou de lá. E qual é o propósito de Deus tirar você do Egito? Restaurar a adoração. Aleluia. E fazer de você um sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que é responsável em fazer com que aqueles que ainda estão no mundo, aleluia, voltem e restaurem a aliança com o Senhor. Glória a Deus. A aliança de Deus, ela diga aqui, ó, eu faço com vocês, guarda a minha aliança. Não adianta sair do Egito e não ter aliança com Deus. Vai morrer no deserto. Quem sai do Egito e larga a aliança com Deus, morre no deserto. Mas se você guardar, aleluia, a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Olha o que Deus... guarda a aliança. Você guardou a aliança, aleluia. Permaneceu fiel à promessa. Deus fala assim, então eu vou cumprir, aleluia, o que eu prometi. Não vou simplesmente colocar você numa terra que mana leite e mel. Eu tenho muito mais para você. Deus tem muito mais para nós, aleluia, do que uma terra que mana leite e mel. Do que uma terra. Deus tem um céu para nós, aleluia. Mas para alcançar o céu, tem que guardar a aliança. Tem que permanecer, aleluia. Tem que entender isso. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. O seu propósito, aleluia, a gente tem que entender, compreender, aleluia, vai muito além de ser liberto. O propósito de Deus está muito além de libertar você. Talvez dos vícios que você carrega, das situações que você vive, das cadeias que te aprisionam. O propósito de Deus vai muito além. Deus quer estabelecer o seu reino através das nossas vidas. Ele diz, vocês são nação santa. Povo eleito, nação eleita, sacerdócio real, propriedade adquirida, aleluia. Olha o que Deus está dizendo aqui, eu quero estabelecer com vocês um compromisso de vocês serem sacerdotes nesta terra. E é isso que ele vai dizer para Moisés. Moisés, e é isso que você vai dizer para o povo. Para todos eles. Para todo o povo hebreu. Você vai dizer para eles que eu quero que eles sejam uma nação santa. Uma nação santa, um povo separado. Um reino de sacerdotes. Aleluia. Um sacerdote, vou dizer de novo, é uma pessoa dedicada ao trabalho
com as coisas sagradas, com aquilo que é de Deus. Aleluia. O maior de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E o que ele veio fazer? Religar. Ele veio renovar a aliança. Ele falou, ei, quando o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele falou assim, ei, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comedes em memória de mim. Depois de cear, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova e eterna aliança. Aleluia. Ele está dizendo assim, o meu sangue é a nova aliança que foi quebrada, mas essa aliança agora ninguém mais pode quebrar. Essa aliança eterna vai fazer de mim e de você, aleluia, sermos de novo nação eleita, aleluia, nação santa e reino de sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. Ele é o sumo sacerdote e nos chama para ser junto com ele uma nação de sacerdotes. Uma nação que assim como ele, aleluia, vem para trazer de volta a presença do homem na presença de Deus. O homem na presença de Deus, é isso que Jesus veio fazer. Jesus como Deus, aleluia, veio ser homem, mas não, ele veio ser Deus no meio dos homens, mas com um propósito de levar o homem novamente à presença de Deus. Aleluia, Jesus. E ele diz, ei, sedes meus discípulos. E se o mestre, o sumo sacerdote, e eu não estou dizendo aqui o preço, o sangue, ele já pagou, para que isso nós agora como sacerdotes, como um reino de sacerdotes, aleluia, nós temos apenas que fazer a diferença. Porque o preço ele já pagou. Para que o homem possa voltar à presença de Deus. E nós como reino de sacerdote nos dias atuais. Como igreja, aleluia. Sacerdote nessa terra. É a nossa função. Levar o homem, através do sacrifício de louvor e da adoração a Deus. Levar o homem a se reconciliar. E voltar para a presença do Senhor. Aleluia. Para a presença do Criador. Aleluia. Para a presença daquele que te criou. Para a presença daquele que formou. Aleluia. Tudo é dele. Tudo é para ele. Aleluia. Aleluia. A honra, a glória, o louvor, a adoração é para ele. Aleluia, Jesus. E nós como sacerdotes pegamos as dores, pegamos as lutas e pegamos todas as petições. Essa é a nossa função. E levamos a presença do Senhor. Aleluia. Então, antes de chegarmos no lugar da bênção onde mana leite e mel, nós somos chamados para contagiar todos aqueles aonde nós passarmos. Por isso que a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu pego esse ide aqui, aleluia, aonde você passar, você é sacerdote. E sacerdote traz de volta, através do sacrifício de louvor, aleluia, através da adoração, as pessoas a adorarem a esse Deus. E aonde você passa, Deus vai fazendo milagre. Aonde a igreja chega, as coisas acontecem. Aleluia. Onde a igreja chega, a nação de sacerdotes, milagres vão acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra no teu coração. Aleluia. Aleluia. Deus tem propósito. E para que os propósitos dele se cumpram, aleluia, quando ele chama esse povo, ele não chama simplesmente, vamos dizer assim, eles são testemunhos, eles são um tipo. Aleluia, esse povo hebreu tirado do Egito é o tipo da igreja dos dias de hoje. É sacerdócio santo. Aleluia. É nação, reino de sacerdotes. Pessoas, a igreja para fazer a diferença nessa terra. Para ser luz, para ser sal. Para onde passar. Não é através de guerra, mas é através de louvor e adoração
aqueles que estão ao redor, sem luz, nas trevas, quando a igreja chega com louvor e adoração, aleluia, tem luz, aleluia, tem sal, e as coisas vão acontecer naquele lugar. Reino de sacerdote, que Deus nos chamou, Deus te chamou, igreja do Senhor dos últimos dias, aleluia, dessa geração, como o André pregou aqui sobre a igreja de Laodiceia, essa pode ser a última geração, a última igreja, a igreja desse tempo, aleluia, é a última igreja, aleluia, ele vem, ele já está às portas, aleluia, mas ele vem e ele conta com os seus sacerdotes, apresentando louvor, sacrifício de louvor e de adoração a Ele, pelo pecado, para que muitos sejam libertos, para que muitos sejam salvos. Nós precisamos levá-los até Jesus. Deus quer restaurar a adoração. Aleluia. E Ele diz que Ele tem conosco uma aliança eterna. E é função da igreja guardar esta aliança e ouvir a voz do Senhor. Permaneça fiel. Aleluia. E estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Olha aqui, porque esse povo foi tirado do Egito como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aleluia, tem chegado. Os fins dos tempos têm chegado. E tudo que foi escrito na palavra do Senhor até os dias de hoje, a história que acabamos de ler, aleluia, é exemplo para que nós também possamos entender que fomos chamados pelo Senhor para sermos sacerdotes nessa terra. Glória a Deus. Responsável pelo louvor e pela adoração a Ele. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.